Glória a Deus. Queria que você continuasse em pé rapidinho. Vamos fazer uma oração. Nós cremos e ouvimos testemunhos aqui. E eu creio que a gente acabou de cantar. A presença do Senhor está nesse lugar. Talvez você chegou aqui com seu coração um pouco angustiado, seu coração preocupado. Eu não sei exatamente aquilo que você está sentindo, mas creio que Deus ministrou algo no seu coração aqui. E se você está com uma angústia no seu coração, eu queria orar por você. Uma preocupação, um pensamento distante. Tem alguém nessa situação? Sim, pode levantar sua mão, não precisa ter vergonha nesse momento não. Quero orar por você, você pode continuar com a mão levantada. Jesus, nós cremos na sua presença aqui, nós cremos que basta um soprar do seu Espírito, basta um movimento do céu sobre esse lugar. Esse culto tem como nome Céus Abertos. Nós cremos que a sua presença está aqui dos céus direto à terra, Pai. Por isso, cada mão levantada aqui é uma representação da busca da sua presença, Pai. A sua palavra diz que o seu fardo é leve, Pai, e muitas vezes nós vamos colocando fardo sobre nós e aos poucos não percebemos e estamos cansados e sobrecarregados. Por isso, Senhor, te peço um frescor sobre a vida desses irmãos, Pai. Que a preocupação seja levada cativa ao Senhor, talvez alguma dificuldade em um relacionamento, alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade do seu trabalho. Nesse momento, Pai, nós pedimos que toda preocupação seja trocada pela paz que excede todo entendimento, Pai. Pelo sangue do Senhor Jesus, nós cremos, Deus, que podemos caminhar, nós cremos que podemos caminhar em fé, nós temos a referência de homens que andaram sobre as águas, Senhor, de que o Senhor fez o impossível, Pai, por isso te pedimos, Deus, que neste momento, de um toque sutil e um toque suave, de um toque na intimidade no coração de cada um aqui, Pai. Tudo pode mudar com a sua presença, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor encontre corações aqui dispostos. Corações que precisam ser encontrados. O Senhor está operando milagres neste momento, Senhor. O Senhor está operando porque o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer, o Senhor fez. O Senhor vai fazer de novo. O Senhor está trazendo cura sobre as emoções, sobre a ansiedade, sobre o medo. Queremos confiar em Ti, somente em Ti. Somente em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seu lugar. Busque a palavra do Senhor. Há momentos de aflições, de dores, desertos. Mas a Bíblia fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Amém? Que você possa encontrar a sua segurança. Toda noite, lá no quarto dos meninos, a gente ora e a gente repete alguns versículos. E um dos que a gente repete é: em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz repousar. Talvez tenha algo roubando seu sono. Que essa noite você possa colocar a cabeça no seu travesseiro e falar: em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz repousar. Tu é minha segurança. Que isso possa queimar no seu coração, amém? Você está com a sua Bíblia, abre aí no livro de Gênesis, capítulo 32. Se você está na leitura bíblica, a gente passou por esse capítulo no mês de janeiro. Queria que você lesse comigo, a gente vai projetar aqui também. O tema dessa mensagem é o encontro com Deus. O tema dessa mensagem é o encontro com Deus. Gênesis 32, 22 a 31. Vocês conseguem colocar para mim o texto? Gênesis 22 a 31. E eu gosto muito do livro de Gênesis. Eu lembro que na minha adolescência, na minha juventude ali, 14, 15, 16 anos, quando eu me converti, o pastor Jefferson e a pastora Cláudia, tia Claudinha a gente chamava ela, a gente se reunia no sábado num pequeno grupo de jovens
que devia ter uns 12 jovens. O dia que dava muito, tinha 15 jovens naquela programação. E por anos o pastor Jefferson e a pastora Claudinha lideraram a nossa juventude ali. E eu lembro que numa dessas juventudes, na nossa época ali, a gente já tinha os GAs, a gente tinha pequenos grupos. E eu lembro que uma vez teve uma gincana chamada Ginca Gênesis. Olha que nome bonito, Ginca Gênesis. E a gente tinha que estudar o livro de Gênesis e mergulhar no livro de Gênesis. E eu me recordo que naquela vez, foi a primeira vez que eu ouvi dos patriarcas ali. Eu ouvi a história de Abraão, eu vi a história de Isaac, de Jacó. E eu lembro que aquilo me impressionava tanto, porque era tão impactante para mim. Eu não sei se você fez algo novo ou leu algo novo recentemente, mas eu lembro quando eu mergulhei naquela história e aquilo me marcou meu coração. E o livro de Gênesis é um dos livros que eu mais gosto de voltar, de retornar, de ouvir da história de José, de como ele fugiu da mulher de Potifar, de ouvir da história de Abraão, falando Deus falando para Abraão, sai da tua tenda, e ouvindo a história de Esaú e Jacó, da briga no ventre. E a palavra de Deus, ela é empolgante. Então, se você não tem esse contato com a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, busque a palavra de Deus. E eu lembro que naquela gincana, na nossa simplicidade, na vida de igreja, isso há muito tempo, gente, eu acho que deve ser 2008, 2007, teve a gincana e a gente aprendeu, e aquilo me marcou o coração, que eu sei as histórias do livro de Gênesis daquela época, porque a gente queria ganhar a gincana, e a gente decorava tudo, os detalhes e tudo que falava. Então que você possa amar a Deus e que você possa ser excelente na simplicidade. Eu lembro como se fosse hoje, 10, 12 jovens ali reunidos. E hoje, sei lá, quantos jovens a gente tem aí, Zé? No sábado, uns 300 jovens? Um pouquinho mais de 300 jovens, 350 jovens. É fruto de um coração lá do começo, dos nossos pastores que amaram, que acreditaram, e que eu fui um dos jovens abençoados naquela época. Então, Gênesis capítulo 32... versículo 22 fala assim, vou ler aqui com você. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar da passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho, repete comigo essa frase, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da sua coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desaponta. Mas Jacó lhe respondeu, não deixarei ir, a não ser que me abençoes. Aquela musiquinha, Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Os mais crentes assim, já cantou essa aí, né? O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a face de Deus e todavia a minha vida foi poupada. Amém? Quero que você contextualize um pouquinho sobre esse recorte. Esse é um recorte muito pontual da palavra de Deus. É uma luta de Jacó com Deus. Deus se apresentou a Jacó e ele teve toda uma noite, toda uma madrugada, onde Jacó teve uma disputa com Deus, uma luta. A Bíblia fala que se chama aquilo de luta, até o momento que esse homem, que é a representação de Deus, toca a coxa de Jacó, e essa coxa na articulação, ele fica ali mancando, e Jacó pede a bênção, Jacó pede que antes dele vá embora ele seja abençoado. Mas para você entender o contexto, eu quero voltar um pouquinho antes. Jacó era neto de Abraão. Abraão é o primeiro patriarca que a Bíblia traz, e Deus manda Abraão sair da sua terra,
pegar toda a sua parentela e ir para um lugar chamado Terra Prometida. E Deus só fala isso para Abraão: pega e vai. Então Abraão pega, ele sai com a sua esposa era estéril. E aí Deus faz um milagre na vida de Sara. Sara engravida e tem um filho chamado Isaque. E a descendência continua. Então Abraão passa para Isaque, e Isaque engravida da sua esposa. E a sua esposa tem 2 filhos. A sua esposa também era estéril. Deus faz um milagre, e a sua esposa tem 2 filhos, e a Bíblia diz que esses 2 filhos, no ventre, eles estavam em constante mexendo, eles estavam ali numa disputa, e a Bíblia fala que nasce Esaú e nasce Jacó. O primeiro a nascer é Esaú, e biblicamente falando, a primogenitura valia muito. Então, quando o primeiro nasce, apesar de ser por pouco tempo, ele é o mais velho. Felipe e Amari, vocês têm gêmeos, né? Quem que é o mais velho? O Luca ou o Otávio? O Otávio é mais velho por 1 minuto. Então, o Otávio é o primogênito. E a Bíblia conta que Esaú foi o primogênito. Mas a Bíblia conta que logo em seguida nasce Jacó. E Jacó, de uma forma interessante, ele nasce segurando o calcanhar do irmão dele. E o significado do nome Jacó é enganador. Ele já nasce com um nome ali que não traz muita bênção. Ele já nasce com um nome um pouco diferente. E toda a história de Jacó, a gente vê ele tentando correr atrás da bênção. Ele correndo atrás daquilo que talvez foi tirado dele por pouco tempo. A Bíblia conta que, um pouco mais velho, esses 2 jovens, Esaú está em casa, preparando um ensopado, e Jacó está caçando. Desculpa, ao contrário. Jacó está em casa e Esaú está caçando. E Esaú chega exausto em casa. E ele fala para o irmão dele: olha, eu preciso comer isso aí que você está fazendo. E a Bíblia fala que Esaú troca a sua primogenitura. Jacó, de uma forma esperta, fala assim: olha, eu te dou aqui meu ensopado de lentilha, que deveria ser o melhor ensopado do mundo, né, gente? Eu te dou meu ensopado de lentilha, mas em troca você vai me vender a primogenitura. E a Bíblia fala que nesse momento, Esaú, que era o primogênito, ele troca a primogenitura com Jacó. Um pouco tempo depois, Isaque já estava velho. Eu estou te contextualizando aqui antes de a gente chegar nesse texto. Isaque já estava velho, e ele fala assim: eu preciso dar a bênção para o meu filho. E aí Esaú planeja, junto com a sua mãe, um plano ali. Esaú não, Jacó planeja, junto com a sua mãe, um plano. E ele se veste com roupas ali, ele pede para a mãe dele preparar uma comida. E ele vai lá e engana Isaque, e ele acaba recebendo a bênção no lugar de Esaú. E aí Esaú fala: eu vou acabar com a vida de Jacó, porque ele recebeu a bênção no meu lugar, ele me enganou. E aí começa uma nova fase da vida de Jacó. Ele foge, e ele vai parar nas mãos de Labão. Labão era um tio dele. E Jacó, ele sempre foi obstinado por alguma coisa. Primeiro era pela primogenitura, depois foi pela bênção. E quando ele chega na casa de Labão, ele olha, ele encontra uma mulher que se chama Raquel, que é uma das filhas de Labão, e ele fala: Labão, eu não tenho nada para te dar, mas eu quero casar com Raquel. E Labão olha para ele e fala assim: então é o seguinte, você vai trabalhar 7 anos por Raquel. E ele vai lá e trabalha 7 anos por Raquel. Cadê os casais aqui? Quem é casado, levanta a mão aqui. Você trabalharia 7 anos pela sua esposa? Agora você tem que responder sim. Sim, tá bom? Vou perguntar e você responde. Você trabalharia 7 anos pela sua esposa? Sim. Amém, aleluia. E aí, Jacó trabalha 7 anos por Raquel. Ele se casa. E no momento onde a Bíblia fala que é a consumação do casamento, que é o ato sexual, possivelmente Jacó já estava embriagado, ele entra na sua tenda e Labão engana ele.
e ele manda a Lia, que era a irmã mais velha. No outro dia, Jacó acorda, ele fala, opa, você não é Raquel, você é Lia. E Labão fala assim, na nossa cultura, a mais velha casa primeiro. E aí Labão fala para ele, se você quiser Raquel, ele se propõe, vou trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então ele trabalhou 14 anos pela mulher da vida dele. E a Bíblia conta que ele começou a prosperar. Então sempre um coração muito obstinado, um coração que foi enganador, um coração que fazia muito por muitas coisas. E talvez você tenha esse coração obstinado. Você ralou para casar, você ralou para ter um bom emprego, você ralou para ter uma boa estabilidade financeira. E a sua vida sempre tem um motivo para você estar ralando, para você estar fazendo alguma coisa, para você estar correndo atrás. E essa é a vida de Jacó. E aí Jacó começa a prosperar, ele não se acerta muito com Labão, e ele vai embora, Deus já começa a quebrantar o coração dele, depois ele se acerta com o tio dele, ele vai embora na bênção, e ele chega para esse recorte aqui, que a gente acabou de ler. Esse recorte, Jacó está prestes a encontrar o irmão dele, porque Deus já tinha ministrado no coração dele, você vai voltar, você vai encontrar Esaú. E um pouco antes do encontro de Esaú, que é no capítulo 33, Jacó tem um encontro com Deus. Você pode repetir isso? Jacó tem um encontro com Deus. Então Jacó, por diversos anos, ele viveu fugido, ele viveu em busca das coisas que ele achou correto, ele viveu atrás daquilo que ele achou que deveria fazer, mas ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Entrar numa terra prometida, que foi prometido para o avô dele, que foi prometido para o pai dele, e que agora ele estava em busca dessa promessa. Me chama a atenção, e é o primeiro ponto que eu quero falar contigo, que a Bíblia conta que ele atravessou as suas 2 esposas pelo vale, depois ele atravessou as suas servas, depois ele atravessou os seus filhos, ele atravessou os seus bens, e ele ficou sozinho. Pode passar para mim o slide? Existe um momento de quietude na vida de Jacó. A vida de Jacó é uma vida muito intensa, uma vida de enganação, uma vida fugida do irmão dele, uma vida de 14 anos pelo amor da vida dele, uma vida de prosperidade, e ele estava chegando para resolver algo com o irmão dele. Mas antes de tudo, Deus prepara um tempo de silêncio para ele. Deus prepara um tempo de encontro. E a gente vive um momento de escassez de silêncio. A minha filha está com 45 dias, a Vitória. E ela acorda todo dia, umas 6h15 da manhã, ela acorda. Ela desperta, minha esposa cuida dela à noite. E a gente tem um combinado que a hora que ela desperta ali 6h15, 6h10, o combinado é que eu vou pegar a minha esposa dá de mamar e eu fico com ela aquele tempo. E algumas vezes nesses dias eu me peguei no colo a minha filha e na outra mão mexendo no celular. Mexendo ali, vendo o feed, olhando o Instagram, olhando uma rede social, respondendo mensagem, até fazendo uma leitura. E eu parei num desses dias e eu falei, por que eu estou fazendo isso? Por que eu não estou curtindo esse momento? Por que eu não estou fazendo minha leitura bíblica nesse tempo? Por que eu não estou aproveitando esse momento de silêncio? A gente vive um tempo de escassez de silêncio. Que tudo fala, tudo buzina, tudo mexe. Se você pegar teu celular agora vai ter diversas notificações. Vai ter diversas mensagens. Vai ter diversos aplicativos abertos. Eu não sei se você percebeu. Eu sou uma pessoa que eu sou meio metódica com e-mail. O que é a pessoa metódica com e-mail? Que não consegue deixar a caixa de e-mail com 3.000 e-mails. Quem é assim, que você abre todo dia a sua caixa de e-mail e apaga ali os e-mails? Você percebe que você recebe um monte de coisa aleatória assim, nos seus e-mails? Agora, quem é aquela pessoa que se você pegar o seu e-mail agora tem 3.972 e-mails para abrir? Olha lá, tem uma galera que é assim também. WhatsApp também, 295. Esses dias eu fiz uma viagem, fiquei uns 3 dias sem mexer muito no WhatsApp. A hora que eu peguei tinha 300 e pouco WhatsApp. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui?
Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está sendo bombardeado de informações que a gente não quer receber. Você está sendo bombardeado de informações que você não quer saber. Você descobre como é feito uma peça de um satélite. Cara, você não quer saber disso, mas o seu Instagram entrega. Você descobre como... Eu lembro que tinha uma história que um dia eu descobri como que é feito o leite em pó. São informações que você não precisa saber, que não fazem sentido para a sua vida, mas você está sendo bombardeado de informações. E informações inúteis, sim ou não? Viralizou esses dias, vocês viram aqueles vídeos dos objetos falando? A cebola não pode ficar na geladeira, porque não sei o que, a frigideira não pode lavar, porque não sei... Gente, a que ponto chegamos? Os objetos estão brigando com a gente. Informações inúteis, perca de tempo, e aí quando a gente vê... A gente perdeu 40 minutos, 1 hora. A gente está com a cabeça doendo, porque a gente acelerou a nossa mente. A gente está ouvindo notícias que a gente não precisava ouvir. A gente está vendo coisas que a gente não precisava ver. Esses dias eu falei com um amigo meu, cara, eu estou estressado com esse negócio de rede social. Porque na rede social agora assim, você não sabe, você fez errado a vida toda. Veja o jeito certo de fazer isso. Não sei o que, não sei... Todo mundo tem uma receita para alguma coisa. E muitas vezes são coisas úteis, mas muitas vezes são coisas inúteis. E aí, a gente vive numa superficialidade com Deus, porque a gente não faz o que Jesus fala para fazer em Mateus capítulo 6. Vá no seu quarto, feche a sua porta, e busque o seu Pai em secreto, que em secreto te recompensará. Tanto a gente não faz isso, porque quando você vem num culto, e nada contra, talvez você pode ser usado para abençoar a vida de alguém, mas você chega no culto, você está no meio do louvor, você está tirando foto do louvor, você está na pregação, você está tirando foto da pregação, e gente, de todo o meu coração, não estou querendo te criticar, mas eu estou falando que muitas vezes aquilo que aparece é mais importante daquilo que está sendo ministrado no seu coração. E eu faço isso também, eu estou falando algo que muitas vezes a gente perde a essência daquilo que Deus quer falar com a gente, porque a gente está mais preocupado em coisas que não são relevantes. E aí você entra no seu quarto em secreto, e não é só mais fechar a porta, você precisa desligar o Wi-Fi, você precisa desligar o 5G, você precisa se desconectar, talvez você não precisa colocar uma música no Spotify, para ter um momento de oração com Deus, talvez você precisa só do silêncio. E Jacó aqui, ele pega todas as suas distrações da sua época. 2 mulheres, 2 servas, 11 filhos, é muita distração, gente. Quem tem filho aqui? Quem voltou a estudar essa semana? Glória a Deus, acabou as férias, né? É muito bom férias em casa. Eu e a Nay estava conversando hoje, que semana que vem os meninos voltam, e a gente está acostumado, porque a gente passou 40 dias grudado ali, na Nascimento da Vitória, e eu tirei um período de férias, é um movimento, mas esse movimento, às vezes você não consegue fazer o simples, que é entrar no quarto, ou fazer uma oração, ouvir a voz de Deus, ter um momento de clamor a Deus. Jacó precisou pegar as 2 mulheres, Jacó precisou pegar as 2 servas, Jacó precisou pegar os 11 filhos, e todos os seus bens, os bodes, tudo levar para lá. E precisou ficar sozinho. Repita comigo, sozinho. Você já ouviu aquela frase? A pressa é a inimiga da perfeição. Já ouviu? Eu quero te falar uma outra frase. A pressa é a inimiga da presença. A gente está fazendo oração tão rápido que Deus nem chegou ainda. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo de... Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado pela minha família. Obrigado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. A hora que Deus está vindo falar com você, já está roncando. Já dormiu. A pressa é a inimiga da presença. Eu falo isso para mim.
Quantas vezes eu poderia ter orado mais, poderia ter buscado mais a presença do Senhor, poderia ter ficado sozinho na presença de Deus. Tem momentos que você não vai falar, você vai só ouvir. Jacó ficou sozinho, porque Jacó precisava se alinhar com Deus. Jacó tinha um problema para resolver, que era com seu irmão, mas antes ele precisava resolver os seus problemas com Deus. Jacó precisou desconectar. Eu sei que é difícil na rotina, gente. Eu sei que é difícil nos afazeres, eu sei que é difícil, mas a gente perde muito tempo com aquilo que a gente não deveria perder. A gente dedica muito esforço com aquilo que a gente não deveria dedicar. A gente usa muita energia com aquilo que a gente não deveria usar. Jacó precisou ficar sozinho. Se você não conseguir aprender a parar, você não vai conseguir aprender a ouvir. Se você não conseguir aprender a contemplar o silêncio, você não vai conseguir contemplar a presença de Deus. A gente voltou de viagem e a gente estava em 7 no carro. Eu, a Nai, as 4 crianças, sendo uma de 40 dias e um de 3 anos. E a minha sogra foi junto, abençoada, a minha sogra foi ajudar a gente. Teve uma perna da viagem que a gente saiu de madrugada. A gente pegou uma estrada e naquele determinado momento estava todo mundo dormindo. Menos eu, né? Claro. E foi um tempo ali de silêncio que foi contemplado com a presença de Deus. Eu quero te falar um negócio do fundo do meu coração. Deus está falando, a gente não está conseguindo ouvir. Deus está ministrando, mas a gente está ouvindo tanta voz, a gente está vendo tanta coisa, a gente está recebendo tanta informação que tudo a gente ouve, menos a voz do Senhor. Tudo a gente sente, as nossas emoções estão tão à flor da pele, a gente está tão conectado e ligado e recebendo tanta coisa que a gente esquece de ouvir a presença de Deus. Jacó precisou ficar sozinho. E aí a Bíblia fala que ele apareceu um homem, que depois se fala que é a presença de Deus. E ali começa a restauração da vida de Jacó. Jacó teve um encontro. Pode passar para mim? A restauração com Deus, consigo mesmo e com os outros. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Gente, a gente está falando da presença de Deus, a gente está falando de ficar sozinho, e a gente está falando de lutar por algo que é importante. Qual foi a última vez que você lutou uma batalha por aquilo que você precisava, pelo aquilo que você queria? Qual foi a última vez que você passou períodos de joelho no chão? E quando a gente fala aqui de lutar com Deus, talvez não seja uma luta física, talvez não seja um soco, um chute, mas é uma batalha espiritual. Quantas vezes você se pôs na brecha da oração? Quantas vezes você colocou o seu coração disposto e falou: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei como fazer, mas eu quero lutar por isso, porque um dia o Senhor me prometeu a descendência, um dia o Senhor me prometeu uma família, um dia o Senhor me prometeu planos de um futuro bom. E eu separo esse encontro de Jacó com Deus em 3 restaurações. A primeira restauração é ele com Deus. Jacó precisava ser restaurado, porque ele teve o nome de enganador, ele enganou as pessoas. Ele foi enganado, talvez ele se sentiu injustiçado por Labão. Talvez ele pensou: estou colhendo aquilo que eu plantei. Ele colocou o coração em coisas e ele conseguiu muitas coisas, mas ele não estava no centro da vontade de Deus. Eu quero te falar aqui que nessa multidão de pessoas aqui, tem pessoas que precisam se alinhar com Deus. E eu vou usar uma frase que eu não gosto de usar muito, mas que nem faz sentido teologicamente, mas talvez você precisa perdoar Deus, porque você não é do jeito que você queria ser, porque você não é igual a sua irmã ou seu irmão, porque você não tem os dons e talentos que alguém da sua família tem, porque a sua construção familiar não foi igual àquela que você esperava que fosse, porque o seu pai não foi o bom pai. E aí você culpa a Deus por isso. Porque a sua mãe não foi uma boa mãe, porque você sofreu quando era criança, adolescente, jovem. Talvez você sofra até hoje. E aí não adianta você querer encontrar Esaú.
Porque você vai ter problema com pessoas, porque você não se alinhou com Deus ainda. O primeiro encontro de Jacó aqui é para ele resolver, e talvez a ira, a raiva de chegar a lutar com Deus, é porque ele queria entender a sua identidade, ele queria que sua identidade fosse mudada. Jacó lutou porque ele sabia lutar. Jacó batalhou porque talvez era o jeito que ele estava levando a vida dele. Enfrente aquilo que te dá medo. Se alinhe com Deus. Fala, Deus, talvez você já perguntou isso para todo mundo. Por que eu sou assim? Por que a minha vida é assim? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou sofrendo? E você fala com todo mundo. Mas você ainda não se pôs perante a Deus e falou, Senhor, por que isso? Por que essa dor? Por que esse sofrimento? Por que essa história? Por que essa família, Senhor? Antes de Deus mudar o seu futuro, Ele quer mudar a sua identidade. Ele quer te chamar de filho amado, que é o que a gente fala ali no 30 semanas. Ele quer que você entenda que Ele não é contra você, que sim, circunstâncias podem ter te ferido, e se a gente fosse falar da nossa vida aqui, a gente ia se surpreender com o que cada um já sofreu e já passou, e histórias e histórias. Nosso irmão ali que testemunhou, falou que há 8 meses atrás ele estava internado, e hoje ele está celebrando aqui a restauração, a libertação, e glória a Deus. Eu esqueci seu nome, Júnior, em nome de Jesus, você vai ter um futuro nessa igreja, você tem um propósito nas mãos do Senhor, o Senhor te resgatou, e você foi resgatado para a honra e glória do Senhor, e você vai testemunhar de tudo aquilo que Deus fez na tua vida, vai continuar testemunhando, e Deus vai te usar de uma forma incrível. Receba, continue restaurando, continue perdoando, restaurando as mágoas que precisam ser restauradas, não desista. Vai ter gente que vai te julgar, vai ter gente que vai talvez te puxar para trás, mas entenda o que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Amém? Você precisa se alinhar com Jesus, com Deus primeiro. Senhor, eu sou assim, eu tenho esse corpo porque o Senhor me deu. Posso tentar melhorar? Posso, mas eu tenho sim porque o Senhor me deu. Eu tenho essa personalidade porque o Senhor me deu. O Senhor vai polir, o Senhor vai melhorar, o Senhor vai dar os frutos do Espírito Santo. Mas eu sou assim, eu vivi assim porque o Senhor permitiu. Mas a partir de agora, Senhor, eu não quero ser mais Jacó. E foi isso que Jacó foi buscar. Ele precisou se alinhar com Deus. Se você não se alinhar com Deus, você não vai se alinhar com as pessoas. Você não vai se alinhar com a sua identidade. Você precisa se alinhar com Deus. Deus é Pai, Ele é amoroso. Talvez você não ache que Deus é Pai e não ache que Ele é amoroso. Mas a Bíblia fala que Ele é Pai e Ele é amoroso. Você precisa alinhar a sua paternidade em Deus. Talvez não seja de uma hora para outra. Você precisa de um processo. Vamos junto, vamos caminhar nesse processo. Teve um momento que Jacó precisou tirar sua máscara. Ele não era mais o Jacó que conquistou Raquel, ele não era mais aquele que recebeu a bênção. E a hora que Deus pergunta, quem é você? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E ele precisou falar, eu sou Jacó. Ele precisou reconhecer. Um dos passos lá do 30 semanas é saia da negação. Reconheça que você tem erros e falhas e fraquezas. Reconheça que talvez você tenha inclinações para o mal. Porque a gente tem a carne, a gente é pecador. Reconheça suas falhas, suas dores. Reconheça que talvez por muito tempo pode ter sido um mentiroso, um enganador, um egoísta. Na sua casa é você que manda, é do seu jeito. Esses dias eu ouvi uma coisa bem ruim de ouvir, mas me fez refletir. Eu estava conversando com a minha esposa, e eu falei aqui antes, eu sou um pouco metódico com algumas coisas, e aconteceu uma situação lá, e eu falei assim, Nai, mas por que você não fez tal coisa? Aí ela falou assim, porque eu fiquei com medo da sua reação. E isso me doeu meu coração, porque por causa da meu jeito de lidar e levar a vida,
eu estava gerando um espírito de medo. Isso na minha esposa. Imagina nos meus filhos. E o Senhor ministrou no meu coração. Agradeci porque ela falou, fiquei meio assim. Mas eu refleti sobre isso. Gente, com toda sinceridade, todos nós temos áreas para crescer. Você tem alguma área que você precisa crescer e você precisa mudar? Levanta sua mão assim, ó. Se você não levantar, você vai ser arrebatado nesse momento. Está começando a subir já. Levanta sua mão assim. Levanta sua mão, por favor. Você não é perfeito. Dá uma olhada em volta. Um monte de gente de mão levantada. Tem gente que acordou só para levantar a mão. Aleluia. Nós somos falhos. Repete isso, eu sou falho. Só que a Bíblia fala que a graça de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Senhor não chamou a gente para ser perfeito, mas Ele chamou a gente para ser aperfeiçoado na sua graça. Então hoje pode ser que eu falhe, eu vou cair, mas a graça de Deus vai me moldar, vai me transformar para que amanhã eu não caia mais nisso. Mas amanhã eu posso cair em outra coisa. E Jacó precisou reconhecer: eu sou um enganador. Eu sou Jacó, eu queria ser um monte de outra coisa, mas meu pai me deu o nome de Jacó. Eu não sei como que você chegou até aqui, mas você chegou. Se você está aqui, de alguma forma você chegou. Você está numa igreja, você está num lugar onde tem a presença de Deus, você está num culto, de alguma forma ou de outra, aos trancos e barrancos, no choro, na alegria, na dor, no sofrimento, você está aqui, e Deus está te falando: quem é você? E aí você precisa abrir o coração e falar assim: talvez, você precisa falar: eu sou um perdedor. E aí Ele vai te transformar. Porque a Bíblia fala que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E aí Ele transforma um perdedor em vencedor. Ele transforma um coletor de impostos num discípulo. Ele transforma um Moisés que era gago, que não sabia falar direito, em libertador do povo. Ele transforma Davi, que era um jovem, num rei. Ele transforma Paulo, que era perseguidor de cristão, no maior escritor do Novo Testamento. Mas precisa reconhecer, precisa falar: eu sou Jacó. E dói reconhecer, mas Jacó precisou disso. A Bíblia fala que, termina falando que, nesse texto, que Jacó venceu a Deus. Bem sincero, gente, vocês acham que Deus não deixou Jacó ganhar essa luta? Sim ou não? Fala que o homem tocou na articulação e ele ficou mancando. Sabe como que é o nome disso, gente? Graça de Deus. Eu tenho um filho de 6 anos, o Miguel, e o Miguel é muito competitivo, assim. E aí, de vez em quando a gente está jogando um jogo, e ele é muito competitivo. E eu ganho dele, e aí ele fica bravo, mas ele tem que ensinar, tem que aprender a perder. Mas tem momentos que a gente está jogando futebol, está brincando de um pênalti lá, e ele chuta uma bola e eu faço assim, ó. A bola passou. Não vai contar para ele, tá? E ele ganha, e ele fala: eu sou campeão. Pai, você já deixou seu filho ganhar em alguma coisa só para ver ele feliz? Isso se chama graça de Deus. Deus estava restaurando a identidade de Jacó. E aí Deus, na sua soberania, na sua graça, no seu poder, deixa Jacó ganhar aquela luta. Mas o que ele estava mudando não era um posicionamento, não era uma posição de vencedor, ele estava mudando a identidade de Jacó, porque na realidade Jacó morreu ali e nasceu Israel. Na realidade, aquela luta foi só um posicionamento de identidade. Mas Deus dá um toque na sua coxa, para lembrar, e talvez ele mancou o resto da vida dele, mas ele vai lembrar daquele momento que a vida dele foi tocada. Pode passar para mim? Volta, pode voltar. Eu acho que eu pulei aqui. Volta mais um. Pode deixar aí. A terceira resolução que Jacó teria que ter, depois de encontrar Deus, depois de ser restaurado na sua identidade, ele precisava restaurar com o irmão dele.
E a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 33, que ao encontrar Esaú, aquele que era enganador, ele se lança aos pés do irmão dele e chora aos pés do irmão dele. Para haver mudança, precisa ter quebrantamento perante a Deus, perante ao seu coração e perante aos outros. Quero te falar algo que isso mudou meu coração. Você vai precisar deixar pessoas te verem chorar. Você vai precisar ser vulnerável em alguns momentos. A Bíblia diz, Tiago 5,16, orem uns pelos outros. Confessem os pecados uns pelos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. Talvez você já se resolveu com Deus, você se resolveu consigo mesmo, você precisa se resolver com pessoas. O encontro com Deus gera motivações para que você se restaure com outras pessoas. O encontro com a presença de Deus te dá força para você enfrentar aquilo que você evitou por anos. Eu já cansei de ouvir testemunho no 30 Semanas aqui, de abusos, de pais que foram pais ruins, com filhas, filhos. E já vi vários testemunhos de pessoas que entenderam que precisavam liberar o perdão, depois de anos, sem falar com pai, sem falar com mãe, que foram abusadas emocionalmente, até fisicamente. Foram lá, porque encontraram a presença de Deus. E depois da presença de Deus, você consegue enfrentar aquilo que você estava fugindo por anos. Gente, a gente está falando aqui mais de 15 anos que Jacó estava fugindo de Esaú. Não é por acaso que ele luta com Deus um dia antes de encontrar Esaú. Tem problema na sua vida que você não vai conseguir resolver se você não tiver encontro com Deus antes. Você pode estar batendo cabeça a tua vida toda. Encontra com Deus, resolve com Deus, depois você vai resolver com pessoas. E aí tem uma mudança para o novo tempo. Seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Troca de nome, nova identidade, um novo modo de ver e de pensar a vida. A gente está com 3 turmas de raízes aqui na nossa igreja. Raízes é a primeira turma que entra ali, que chega. E eu gosto muito de dar aula para Raízes, porque é uma galera que está chegando. Pessoal que às vezes, alguns vêm de outra igreja, mas outros estão chegando na igreja. E às vezes eu vejo um semblante meio fechado, a pessoa meio desconfiada, a pessoa está começando a caminhar com Deus. Na primeira aula, principalmente, a gente fala sobre o plano da salvação, o pessoal fica meio desconfiado, será que vão pedir dinheiro para mim aqui agora? Não pediram no culto, mas vão pedir aqui na sala e tal. Será que vão? E lá na aula 8, ou lá no curso de cultura, o semblante já mudou. O coração está mais leve. Deus ministrando na vida. Não tem como passar por Deus, passar por um encontro com Deus e ser a mesma pessoa. Você pode repetir isso? Não tem como passar por um encontro com Deus e ser a mesma pessoa. Se você foi encontrado por Deus, se você encontrou a Deus, encontrou a presença de Deus, algo precisa mudar. Aos poucos, mas acontecendo. Se você frequenta uma igreja e você teve um encontro com Deus, alguma coisa precisa mudar. Jacó não é mais Jacó. Agora Jacó é Israel. E esse capítulo termina com esse versículo. Pode passar para mim? Vi a Deus face a face. Todavia a minha vida foi poupada. E eu parei lendo esse versículo ontem. E eu falei, meu Deus, que incrível isso. Que incrível, que incrível. Porque Jacó, a vida toda dele, ele buscou a glória. A vida toda. A bênção, mulheres que ele queria, trabalhou 14 anos, riquezas depois quando saiu de Labão.
E aí esse texto termina aqui falando que Deus fala para ele que ele ganhou a luta por Deus, com Deus. Esse texto poderia terminar falando: vi Deus face a face e ganhei a luta com ele. Esse seria Jacó escrevendo. Mas Israel fala: vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. Isso aqui é uma mudança de pensamento, gente. O orgulho foi para lá. Ele reconhece a graça de Deus sobre a vida dele. Ele não reconhece o poder sobre a vitória que ele teve. Ele reconhece a graça de Deus sobre a vida dele. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eu já vi tantos testemunhos nessa igreja, de pessoas que mudaram. E eu falo que eu acredito que qualquer um pode mudar. Qualquer um pode mudar. Só que precisa ter um encontro com Deus. Amém? A banda pode subir? Busque o silêncio. Busque o silêncio. Fique sozinho. Fisicamente falando. Emocionalmente falando, conectado. Fique sozinho na presença de Deus. Todos os dias você para um tempo e fala: Deus, eu vou ficar aqui na tua presença. Fala comigo. Fica lá esperando. Hoje ele não falou, amanhã ele não falou, depois de amanhã ele não falou, depois de amanhã não falou, depois de amanhã não falou, mas aqui 1, 2 meses ele falou com você e valeu a pena todos esses dias que você ficou. Amém? Entra na presença de Deus e começa a engrandecer Ele. Começa a pensar na sua vida, em tudo que você pode reclamar. Inverte e começa a agradecer. Começa a exaltar o nome do Senhor. Pega suas dificuldades. Eu sei minhas batalhas. Eu sei os meus pecados. Eu sei as minhas maiores lutas. E começa a lutar. Igual Jacó lutou com Deus contra isso. Começa a orar fervorosamente com isso. Começa a buscar a presença de Deus. Deus quer restaurar o seu relacionamento com Ele verdadeiramente. Não é vir no culto, gente. É olhar Deus como Pai, como bom, como amoroso. Entender que a sua vida não foi um erro. Não foi um erro. Deus quer que você olhe você com uma identidade restaurada e sabendo do seu propósito. E Deus quer que você restaure com as pessoas que precisa restaurar. O resultado disso é que Israel foi o pai das 12 tribos de Israel. E mais para frente nessa história, com seus descendentes, o povo entra na terra prometida. Tudo passa por uma restauração. Amém? Queria que você ficasse em pé. A gente vai cantar uma canção e depois dessa canção eu quero te convidar a fazer uma oração. Talvez você precisa passar por esse encontro com a presença de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor. De cabeça baixa. Fala com o Senhor nesse momento. Fala: Senhor, eu preciso da sua presença. Senhor, eu preciso te encontrar mais vezes. Senhor, eu preciso te ouvir mais vezes. Senhor, me perdoa porque talvez eu sistematizei os nossos encontros. Tal dia, tal horário, tal momento. Tudo começa com uma entrega. Tudo começa com uma entrega. Talvez você não se entregou de verdade ao Senhor.
Talvez você não colocou seu coração realmente 100% nas mãos do Senhor. Você está tentando, você vem na igreja, mas ainda não se entregou. Falou: Senhor, aqui ó, esse sou eu, esse é o Jacó. Essa é a pessoa que precisa se entregar ao Senhor. A gente vai cantar de novo essa canção, o refrão, e eu queria te desafiar. Se você se sentiu tocado ou, na verdade, direcionado por Deus a falar: Senhor, eu preciso me entregar 100% ao Senhor. Eu preciso desse encontro com o Senhor. Eu estou disposto a isso. Eu queria te convidar para você sair do seu lugar. Eu quero orar por você aqui na frente. Depois a gente vai encerrar esse culto. Mas é uma oportunidade de você se entregar 100% ao Senhor. Pode sair do seu lugar, vem aqui na frente. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Senhor Jesus, existem vidas sendo entregues e buscando a sua presença aqui nesse lugar, Pai. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um que veio aqui na frente, que está aqui na frente, Senhor. Eu quero te agradecer porque eu sei, Senhor, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, Pai. E Deus, que o Senhor os encontre, Pai. Quem sabe o seu Espírito Santo já começou a ministrar sobre o coração deles. Eles tomaram essa decisão de estar aqui na frente, mas o Senhor tem algo a mais na vida deles, Pai. Que o Senhor os encontre, que o Senhor alinhe a sua identidade, Pai. Que o Senhor nos dê propósito, Senhor. Pai, afasta de todo mal. Nos dê coragem para resolver aquilo que precisa ser resolvido, Senhor. Pai, uma vez que encontramos a sua presença, Pai, uma vez que te conhecemos, Pai, nada mais pode nos satisfazer, Senhor. Nada mais pode roubar o seu lugar, Pai. Por isso eu te peço, em especial para esses irmãos aqui na frente, Senhor, que nada roube aquilo que o Senhor quer ministrar sobre a vida deles, Pai. Há um novo tempo, há uma nova vida, há uma nova história, há um novo momento no Senhor. As dores do passado ficaram no passado. Há uma nova vida, Pai, para cada um aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor tem um propósito para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela sua presença nesse lugar. Obrigado pela vida de cada irmão, Pai, que veio, que está aqui, que busca de alguma forma a sua presença, Senhor. Se revela cada vez mais sobre a nossa vida. Tira os fardos pesados, troca pela sua paz, Senhor. Senhor, se tem algum irmão aqui que pediu ao Senhor um sinal, um toque, uma mudança nessa semana, Pai, que o Senhor se revele, Pai, que o Senhor revele no coração, Pai, que o Senhor abra uma porta que ele está esperando, uma porta de emprego, Senhor, uma porta no relacionamento, Pai, em nome de Jesus, que a sua presença seja revelada sobre a vida desses irmãos, Pai. Nos dá uma semana abençoada na sua presença, que a nossa vida honre ao Senhor, que a nossa vida seja sal e luz nessa terra, Pai, que nada seja maior que a sua presença em nós, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, um bom resto de semana.